Olá, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha entrevista do processo seletivo do mestrado. Não sei se vocês separaram, mas eu e Pio estamos em clima de festa junina, né, já que não vai ter a festa em si, mas a gente vai comemorar mesmo assim. Você não quer comemorar, não? Bom, eis que finalmente estou gravando esse vídeo, porque é um tema muito pedido aqui no canal, porque todo mundo me pergunta como é que foi a minha entrevista no processo seletivo do mestrado. Então, como que ela funcionou, o que que a banca avaliadora perguntou, né, como eu me saí nessa entrevista. Então vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes disso, você já sabe, né, se inscreve aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo, e já aproveita para dar um like nesse vídeo, que assim você me ajuda a divulgar para outras pessoas. Então vamos lá! Antes de eu falar da entrevista em si, deixa eu explicar pra vocês qual que foi o contexto que eu fiz esse processo seletivo. Quando eu participei do processo seletivo foi no meio do ano de 2018, porque eles abrem o edital uma vez por ano só, geralmente assim, é na metade do ano, não tem um tempo certo não, mas costuma ser lá pra maio, junho, varia um pouco. E eu tava numa loucura, gente, tava numa correria, porque eu tava fazendo meu TCC, eu tava fazendo estágio em uma escola, tava trabalhando em outra, eu tinha 4 turmas que eu assumi, tava ministrando. Então assim, tava numa loucura total. Enfim, surtada mesmo. Mas eu resolvi me inscrever no mestrado porque eu tinha interesse de fazer, só que pro outro ano. Mas eu queria saber como é que funcionava o processo seletivo. Tipo assim, uma trainee, sabe? Quando você vai fazer o Enem, mas não tá valendo. É a mesma ideia. Eu queria fazer a prova só pra ver como é que ela funcionava. E na UFMG, no processo seletivo na Faculdade de Educação, ele se divide em 2 etapas. Então a primeira etapa é uma prova escrita, que você tem que tirar pelo menos 70% para ser aprovado. E na segunda etapa, a gente tem a análise de currículo, a análise do seu pré-projeto, que você entrega no ato de inscrição. Já fiz um vídeo explicando sobre isso, vou deixar indexado aqui em cima. E ainda dentro dessa segunda etapa, a gente tem a defesa oral do pré-projeto, que equivale a essa parte da entrevista e é o tema do nosso vídeo hoje, e eu vou explicar direitinho como é que ela funcionou. Quando eu fiz a inscrição no processo seletivo do mestrado, a minha intenção não era passar. O que eu queria mesmo na época era acabar minha graduação com um pouco de sanidade mental que me restava. Mas eu acabei me inscrevendo no processo seletivo pra eu ver como é que funcionava, porque eu queria saber como é que era a prova. A gente não tinha provas anteriores disponíveis no site, então eu queria saber se era muito difícil, eu queria entender o processo seletivo, então eu fiz meio que de teste. Então foi como eu falei, a minha intenção não era passar, até porque na minha cabeça eu nem tinha condições de fazer isso, porque o pessoal que estuda para a prova do mestrado tem um ano todo de preparação, então as pessoas já vão assim lendo alguns referenciais, já tem ideia do pré-projeto. Eu fiquei sabendo do edital 2 semanas antes dele encerrar, ele abre acho que um mês antes, e assim, foi muito corrido, foi nos 45 do segundo, como tudo na minha vida, funciona sob pressão, então eu tive 2 semanas para fazer o pré-projeto e estudar os textos para a prova. Enfim, por que eu tô contando isso pra vocês? Eu tô contando isso pra mostrar que eu não fiz esse processo seletivo me pressionando. Eu fiz tranquilo, sem aquele nervosismo do tipo, nossa, eu tenho que passar de qualquer jeito, porque é uma vez por ano. Não, eu não tinha nem tempo pra pensar nisso, eu tava atolada de coisa pra fazer, eu tava no meio da coleta de dados do meu TCC, tinha coisa que tava dando errado. Mas eu vou deixar essa história pra outro vídeo. Então assim, foi muito pelo contrário, eu fiz a prova naquela vibe, se for foi, se não foi, ano que vem tem mais. Tanto que quando eu fiquei sabendo que eu passei na primeira etapa do processo, eu tomei um susto. Pra vocês terem ideia da situação, um amigo meu que teve que me contar que eu passei, porque eu tava tão desapegado desse processo seletivo que o resultado dele demora um pouquinho pra sair, que eu não tava nem acompanhando. Enfim, como eu falei com vocês, o próximo passo do processo seletivo era a análise de currículo. Isso já não depende de mim, né? A banca avaliadora que vai analisar e vai atribuir os respectivos pontos, as coisas que você tem no seu currículo Lattes. Eu tô montando uma playlist aqui no canal só sobre currículo Lattes, vou deixar ela indexada aqui em cima também. Se você tem dúvida de como é que monta, de como que constrói ele, vale a pena dar uma conferida lá. A avaliação do seu pré-projeto também não tem muito o que fazer, porque você já mandou, a banca vai ler e vai fazer as considerações. Então a única coisa que eu tinha que me preparar agora era para a defesa oral do meu pré-projeto, que em muitos programas de mestrado isso equivale a uma entrevista. E como é que funciona esse trem?
eles marcam um dia para todos os candidatos que foram selecionados na primeira etapa, eles irem para a faculdade e cada candidato vai ter o seu horário da entrevista. É uma entrevista individual, então. E nesse dia você vai apresentar para uma banca avaliadora composta por alguns professores o seu pré-projeto. Então você fez ele por escrito, agora você vai contar para eles o que você escreveu no seu pré-projeto. Claro, eles já leram, né? Mas você vai explicar caso tenha ficado alguma dúvida. Ah, mas e se eu não puder comparecer no dia? Então, eles têm a opção de você fazer essa defesa por chamada de vídeo, mas aí você tem que agendar isso antes, tem que conferir lá no edital direitinho. De qualquer forma, nesse edital lá no UFMG, falava que você tinha 30 minutos para essa defesa oral do projeto, de forma que 10 minutos seria você falando, você apresentando o seu pré-projeto, e nos outros 20 minutos seriam as considerações da banca. Então, os professores poderiam te fazer perguntas acerca do que você apresentou para eles. E nessa banca, geralmente estão presentes os professores que gostaram do seu pré-projeto, que estão interessados em te orientar. Não é nada garantido, mas são os professores que têm linhas de pesquisa semelhantes ao que você propôs. E eu lembro que na época eu fiquei um pouco confusa, porque estava lá apresentação oral, não dava muitas informações, então eu liguei lá pro programa e perguntei, né, como é que seria essa apresentação, se poderia montar slide, por exemplo, e eles me informaram que não, que era só uma conversa em que eu teria que contar o meu pré-projeto para os professores. E aí eu lembro que eu fiquei tipo, nossa, que saco, porque no slide você meio que direciona, né, já os tópicos que você vai apresentar, e aí você não tinha nada, era você e você lá para contar o seu projeto. Então essa parte foi a única processo seletivo que eu realmente assim me preparei, porque eu já tinha passado, né, já tava assim, faltava só isso, eu falei, então não vou fazer feio. Já pensou, você vai na entrevista e faz o negócio largado? Não dá, né? Então o que eu fiz? Eu peguei o meu pré-projeto, imprimi ele e selecionei os pontos que eram mais importantes, que eu não podia deixar de falar. Eu peguei uma folha e usei mais ou menos uma ideia de PowerPoint, então eu anotei nessa folha os tópicos que eram mais importantes, que eu tinha destacado no meu pré-projeto, e organizei a minha apresentação de modo que ela fizesse sentido, né, com o início, meio e fim. Então todos os tópicos que tinham no meu pré-projeto continham nessa minha apresentação. Então tinha introdução, o objetivo, a metodologia, tudo assim, resumido, de forma que se enquadrasse dentro desses 10 minutos. E aí eu ensaiei. Mas eu ensaiei muito. Eu ensaiei no espelho, eu ensaiei pra minha mãe, pro meu irmão, porque, gente, não sei vocês, quando vocês têm que se preparar para uma apresentação, a melhor forma de preparar é você apresentar para sua família. Ou para sua família, ou para alguém assim que não tem nenhum conhecimento do assunto. Por quê? Porque aí você vai apresentar para essa pessoa e no final você vai falar assim, e aí, entendeu? Se a pessoa falar assim, entendi, ou então assim, fez sentido pra mim, é porque você tá no caminho certo, é porque você conseguiu passar a sua ideia pra pessoa que tinha nenhuma noção do assunto. Isso foi muito rápido, gente, eu acho que foi uma semana, assim, do momento que eu fiquei sabendo que eu passei, né, que meu amigo me contou, aí na outra semana já era apresentação, então assim, foi muito corrido mesmo. Até que chegou o grande dia, e antes eles já tinham passado qual que era o horário de cada um. E pra mim, felicidade era por ordem de chamada. Ou seja, eu era a segunda a apresentar. Minha mãe não podia me chamar de Zélia, né? Tinha que escolher Ana pro nome. Enfim, a minha entrevista estava marcada para 1h30. E aí eu cheguei lá com um pouco de antecedência. Acho que 12h30 já estava lá, já estava sentado num local assim que era da pós-graduação. Perguntei pro pessoal onde que estava acontecendo as entrevistas, eles me apontaram uma salinha, só que ninguém estava sabendo muito bem o que estava acontecendo, se já tinha começado, porque o primeiro horário, se eu não me engano, acho que era 1h que começava, a minha já era logo em seguida, eles estavam emendando, né, porque eram só 30 minutos de entrevista. Eu cheguei com 1h de antecedência para ir tranquilo. Eu sei que deu 1h30 e nada, nem sinal, assim, ninguém sabia informar, perguntei lá pro pessoal e eles falaram pra eu esperar. Aí deu 2h também nada, aí deu 2h30, aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu já pensei, nossa, será que eu atrasei e alguém entrou antes no meu lugar e eu perdi? E aí isso já me destruiu, porque eu fiquei pensando, nossa, eu cheguei nesse ponto do processo seletivo e perdi porque eu atrasei. Enfim, já passou um tanto de coisa na minha cabeça. Eu sei que tava passando tanto de coisa na minha cabeça, eu já tava viajando e foi quando a portinha da entrevista abriu. Ô, gente, eu não sei se é porque eu tava nervosa, mas eu lembro desse momento em câmera lenta. Quando a porta abriu, eu já juntei meus trem assim, levantei e foi tudo assim, foi rápido e devagar ao mesmo tempo. Saiu uma pessoa assim
e eu não tava reconhecendo, mas depois eu vi. Era uma professora, que eu já tinha feito algumas disciplinas com ela, então assim, era alguém conhecido. Aí eu falei, ufa, veio aquela sensação de alívio, sabe? Ela me olhou assim, ela falou assim, vamos, Ana Lívia. Eu sei que não consegui nem disfarçar, eu já abri um sorriso, eu falei, vamos. O nome dessa professora é Ana Luísa de Quadros, e quando a gente tava caminhando pra sala, eu falei, nossa, Ana, eu achei que eu tinha atrasado e que eu perdi o horário. Aí ela falou assim, não, é porque a primeira entrevista foi por videochamada. E tiveram alguns problemas durante a entrevista e as considerações demoraram um pouco mais, então assim, tava tudo certo. Quando eu entrei nessa salinha, tinha uma mesa e do lado de trás dessa mesa tinha outros 2 professores que eu conhecia assim, de vista, não conhecia pessoalmente, mas que eram ícones que eu já tinha lido vários trabalhos deles, que é o professor Orlando e o professor Arnaldo. Eu entrei na sala, né, muito humilde, sentei na cadeirinha e fiquei de frente para os 3 professores. E eu vi que cada um tinha cópia do meu pré-projeto, tinha uns riscos já, então eles já tinham lido, já tinham as considerações. E quando eu sentei, o professor Arnaldo deu as saudações, né, apresentou os outros 2 professores. E aí ele me perguntou, você sabe como é que funciona essa defesa? Eu fui e falei, olha, é a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu sei que eu tenho até 10 minutos pra apresentar pra vocês. Ele deu uma risadinha e falou assim, então você tá preparada já, quando você ficar à vontade pode começar. E eu, gente, eu tinha levado uma colinha, né, com os tópicos lá que eu tinha anotado, coloquei em cima da mesa, só porque se eu esquecesse eu ia ter um guia pra me orientar, não era uma cola que eu ficava olhando o tempo todo, mas era só pra saber os pontos que eu tava, né, porque eu já tinha estruturado toda a minha apresentação, tinha uma ordem e caso eu esquecesse eu tinha ela ali pra seguir. Pra ser bem sincera com vocês, eu acho que essa foi a única parte do processo seletivo que eu fiquei desestabilizada mesmo, por conta do atraso, então eu fiquei nervosa, eu fiquei pensando em várias coisas, e que tá, né, a gente sofre muito antecipado pelas coisas, então antes de começar a falar, eu respirei fundo e pensei assim na minha cabeça, é só uma conversa, não tem por que você ficar nervosa e não tem ninguém que sabe mais do seu pré-projeto do que você mesmo, porque você que fez. E aí eu comecei a falar. E foi sim, tudo fluindo de uma forma tão leve, foi muito espontâneo. Eu consegui falar tudo que eu tinha assim preparado pra falar mesmo. Acabou que eu nem precisei usar a colinha, às vezes eu olhava pra ela só pra ver se eu tava no caminho certo. Mas se ela não estivesse lá, também não teria problema, porque eu fui lembrando de todos os pontos que eu tinha que falar, né, de todos os aspectos da minha apresentação, de forma que ela ficasse bem fechadinha, bem estruturada, do jeito que eu tinha planejado ela. E aí eu fui falando e fui olhando a cara dos professores, às vezes eles anotavam algumas coisas, eu tentava ler, enfim, acabei minha apresentação e olhei assim de quebradinha no relógio, 8 minutos. Ufa! Consegui fazer com menos de 10 minutos, porque eu acho que quando você passa do tempo, eles te interrompem, né? Isso é um problema. Quando eu parei de falar, veio aquele silêncio assim, meio constrangedor, tipo, e aí, o que vocês acharam? Ninguém falava nada. Eu nem lembro quanto tempo durou, eu acho que foi tipo uns 3 segundos, mas pra mim parece que foi 10 minutos sem ninguém falar nada. E o Arnaldo, ele acabou quebrando o silêncio, ele balançou assim a cabeça e falou assim, você fala com muita propriedade. Eu sei que eu sorri assim, espontaneamente na hora. Falei assim, obrigada. Mal sabe ele que eu treinei até com a moça da padaria. Ele elogiou a apresentação, né, e o pré-projeto. Falou que ficou muito claro e muito objetivo o que eu tava propondo. Ele perguntou na época se eu conhecia um referencial, não lembro o nome agora, mas era sobre construtivismo. E eu falei que não conhecia. Ele me indicou o referencial, falou assim, nossa, lê então que você vai gostar. Ele falou alguns pontos da minha metodologia, mas ele elogiou, falando que ela estava muito coerente para o que eu estava propondo no objetivo. Então assim, foi bem tranquilo mesmo. Ele deu algumas considerações, sugeriu algumas mudanças que eu poderia fazer para melhorar o pré-projeto, mas no mais foi isso. Em seguida, o professor Orlando, ele começou a me questionar alguns pontos mais específicos do meu pré-projeto. Por exemplo, eu propus como metodologia construir uma sequência didática investigativa sobre drogas, e aí ele me questionou, mas por que o tema drogas? E aí eu tinha que justificar, né, por que eu escolhi esse tema. Então eu falei que era um assunto que não era muito trabalhado nas escolas, por ser considerado um tabu. É possível trabalhar aspectos da química orgânica e outras coisas utilizando esse tema. Tem estudos que mostravam que é um tema que os alunos têm interesse, então eu tive que justificar isso direitinho. São coisas específicas do seu pré-projeto que eles vão te questionar e você vai ter que saber argumentar do porquê você fez
daquela escolha. Ele me questionou também em relação ao tempo, se daria tempo de eu fazer em 2 anos, né, que é o período do mestrado, tudo isso que eu estava propondo. Eu falei, claro, né, missão dada, missão cumprida. Mentira, eu não falei desse jeito, mas eu justifiquei que daria tempo sim, porque a sequência didática ela já estava basicamente construída, porque era como se fosse uma continuidade do meu TCC. Então, claro, eu faria algumas alterações, até porque meu objeto de análise era diferente do que eu propunha no meu TCC, mas que a ideia já estava toda assim construída, já estava bem adiantado. E a professora Ana, ela foi e me questionou sobre o meu trabalho, porque ela viu no meu currículo que eu estava trabalhando em uma escola particular. Basicamente, o que ela me perguntou é se eu teria o local para fazer a coleta de dados, porque a gente constrói uma sequência de aulas, né? E aí você vai ter que aplicar isso em uma sala de aula com os alunos para ver como é que foi a desenvoltura do que você propôs e se deu tudo certo. Eu falei com ela que eu tinha um local, que inclusive era o local que eu fiz a minha coleta de dados para o meu TCC, eu propus uma feira de ciências, a escola super abraçou a ideia, deixou eu fazer o projeto. Só que quando surgiu esse assunto de trabalho, eu vi que o Arnaldo já ficou meio assim, incomodado, ele falou assim, você vai ter tempo? Que é isso, Pio? Ele me perguntou da minha carga horária. Ele falou assim, quanto tempo você trabalha? Aí eu fiquei pensando, assim, fiz umas contas na minha cabeça. Em cima da minha resposta, ele foi e questionou, mas você vai ter tempo de se dedicar pro mestrado? Quanto tempo você vai ter? Aí eu falei, vou demais! Eu fiz umas contas, eu falei assim, não, vai ter bastante tempo. Ele, mas quantas horas? Né? Foi bem específico. E aí eu falei, não, mais de 20 horas semanais eu consigo me dedicar pro mestrado sem problema nenhum. Aí fui e passei dessa também. Outra pergunta que eles fizeram é se eu precisaria de bolsa pra fazer o mestrado. Como eu já fiz um vídeo explicando, existem programas que oferecem bolsas para você ter uma dedicação exclusiva no mestrado. Fiz um vídeo também, hoje eu estou indicando vários vídeos, vou deixar ele aqui em cima. E eu disse que não, porque eu trabalhava de carteira assinada nessa escola, então eu não queria abrir mão disso para ter um vínculo exclusivo com o meu mestrado. Até então eu estava sentindo que eu estava indo muito bem, porque tudo que eles perguntavam eu estava bem segura da resposta, estava sendo clara e objetiva e direta, porque eu acho que você tem que fazer isso, né, porque o tempo é curto, então você não vai ficar lá enrolando, é sim, sim, não, não. E o auge da minha felicidade nessa entrevista foi quando a professora Ana, ela foi e me perguntou o seguinte, se você passar no processo seletivo do mestrado, você toparia mudar de projeto? Na hora isso passou rapidão na minha cabeça, porque o meu pré-projeto era sobre práticas epistêmicas, eu tinha submetido para a linha de pesquisa do professor Orlando, mas a Ana parece que ficou interessada, porém a linha de pesquisa dela era diferente, ela trabalha com multimodalidade, então é outra linha de pesquisa. Então ela me perguntar se eu toparia mudar de projeto foi um indício bom que mostrou que ela estava interessada, pelo menos. Porque acontece isso, gente, não necessariamente o pré-projeto que você submete é o que você vai fazer no seu mestrado, às vezes você vai ter que mudar ele ou vai ter que adaptar ele, às vezes não, com certeza você vai ter que mudar alguma coisa nele. E pode ser que mude tudo. Eu acho que eu nem esperei ela acabar de perguntar e eu já falei, claro, eu posso mudar sem problema nenhum, eu tô aqui pelo aprendizado, enfim, tava super feliz, eu acho que eu fiz a entrevista do jeito que eu tô aqui. E aí, pra fechar essa parte, né, da entrevista, dessa defesa oral do projeto, o Arnaldo me perguntou o seguinte, sabe, aquelas perguntas filosóficas assim, ele falou, se você estivesse no nosso lugar, o que você iria se perguntar? Aí eu já falei, putz, quebrou minhas pernas. Tava indo tão bem até agora, né? Não sei. Aí eu pensei um pouco, Aí eu fui e falei, eu acho que eu perguntaria se eu iria formar mesmo esse ano. Porque eu tava no último semestre da graduação, né? Então não adiantava nada eu passar no mestrado e tomar pau na graduação, ter que fazer um semestre a mais. Eu não ia conseguir passar no processo seletivo. Eles foram, deram risada. Aí ele foi, não, mas é sério, o que você se perguntaria? Ah, eu acho que eu não me perguntaria nada, porque eu fui muito clara no que eu queria falar. Eu falei tudo que eu tinha pra falar. Aí ele foi e falou assim, muito bem então, boa sorte no processo seletivo. Eu fui, juntei meus trem, agradeci o tempo deles e saí da salinha. E foi muito engraçado, porque quando eu fechei a porta, eu vi no final do corredor, né, no local de espera, uma menina que ela parecia estar desesperada. Porque assim, a minha entrevista demorou 1h30, a dela tava muito mais atrasada. Então acho que ela já tava surtando, assim, de nervoso. E eu me vi na situação dela. Então eu fui, cheguei pra ela e falei assim, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Foi super tranquila a entrevista. E eu vi que ela tava assim meio que rindo assim de nervoso. Ela, sério? Nossa, que bom, então, obrigada. E mal sabia eu que esse foi o início de uma grande amizade que eu faria no mestrado. Dani, se você tá vendo esse vídeo,
Você é maravilhosa. Bom, então o final dessa história, assim, não tem nem graça, você já tem spoilers dela. Eu acabei passando o processo seletivo com a minha orientadora sendo a professora Ana Luísa de Quadros, que foi a que estava na banca avaliadora. Eu tive que mudar o meu pré-projeto inteiro para adequar, né, na linha de pesquisa dela, mas a gente acabou balanceando um pouco. Eu consegui unir uma parte do que eu queria estudar, juntando a linha de pesquisa dela. E a Dani também passou no processo seletivo. O orientador dela foi o professor Arnaldo, né, que é da física, ela também é da física. E hoje a gente tá aí nessa correria, nesse sofrimento de mestrado, de entregar os negócios no prazo. Mas valeu a pena e essa aqui é a minha história. Bom, gente, então é isso. Espero que minha experiência tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham gostado do vídeo. Pia. Vai, Pia. Em breve eu vou gravar um vídeo contando algumas dicas de como você pode se preparar melhor para essa etapa do processo seletivo. Mas qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você já participou do processo seletivo, conta pra gente como é que foi, né, essa parte da entrevista, se deu tudo certo. Como vocês podem ver, o Pio tá inquieto hoje porque claramente ele não gosta muito do clima de festa junina e ele não quer gravar, pra variar. No mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.